Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne para mais uma aula de saúde da criança e do adolescente. E aí nós daremos continuidade à questão da puericultura e do acompanhamento e desenvolvimento das crianças, desde o período do nascimento até a adolescência, certo? Nós falamos um pouquinho sobre a questão da mortalidade, sobre os determinantes sociais e condicionantes da saúde, e também nós temos que fazer uma vigilância do desenvolvimento infantil, como está desenvolvendo, quando a criança não consegue vir até a unidade, que a gente possa ir até ela fazer essa consulta ou essa visita, esse atendimento, tá? Compreende todas as atividades relacionadas à promoção do desenvolvimento normal e à detecção de problemas no desenvolvimento. Por quê? Quando uma criança começa a apresentar algum déficit de desenvolvimento, seja ele cognitivo, motor, psicológico, a gente tem que conseguir intervir de forma rápida para que isso não se prolongue, para que não tenha sequelas ainda maiores para ela. Por isso, as consultas de rotina e também as visitas domiciliares, bem como o acompanhamento com o médico, com a equipe no geral, participando dos grupos, dos encontros dos grupos com essas populações, são muito importantes também. É um processo contínuo, flexível, envolvendo informações dos profissionais, pais, professores e outros. Quando a gente coloca professores, significa que em algumas épocas da vida dessa criança, a gente vai fazer uma ação intersetorial entre saúde e educação, em que nós, enquanto saúde, levamos assuntos pertinentes, assuntos relevantes para essa criança dentro da escola. Então, sempre fazendo essa troca. Se por acaso, em algum momento, o professor identifica alguma coisa diferente, alguma alteração, que geralmente é percebida nesse momento, eles vão fazer o encaminhamento para nós também, sempre tentando, na verdade, fazer essa interlocução para um cuidado continuado, um cuidado integral dessa criança. A consulta, detalhes perante a mãe e o cuidador. Na primeira consulta da criança, é importante perguntar para a mãe ou para o cuidador, para o responsável dela, sobre fatos associados ao seu desenvolvimento, observar alguns detalhes no exame físico e finalizar com a observação da criança na realização de comportamentos esperados para a sua faixa etária. Quando ele vem até a equipe, até a unidade fazer uma consulta, eu vou tentar perceber com a mãe, perguntar para a mãe e para o cuidador como essa criança está se desenvolvendo. Você percebeu alguma alteração, percebeu alguma dificuldade em alguma área da vida? Está andando normal, está com os reflexos normais? Beleza. Quando a gente vai perceber em relação ao exame físico, fazer as medidas antropométricas, está dentro da curva de crescimento normal? Beleza. Quando a gente vai perceber a observação da criança, nós vamos observar ela no momento que ela vem para a consulta, mas as visitas domiciliares são importantes porque eu vou perceber como essa criança se comporta dentro do ambiente mais natural, mais importante para ela, que é o lar. Então, se ela se comporta tranquilo, se ela tem uma boa interação entre a mãe e a criança, se tem uma boa interação entre a criança e os outros cuidadores, como pai, avós, enfim, independente de quem estiver ali como responsável. Por isso, a gente sempre tem que entender se aquele comportamento é esperado para a sua faixa etária ou não. Aproveite para observar a interação da mãe com a criança, o vínculo da mãe com o filho, por ser essa uma relação importante, por ser esta relação um importante fator de proteção para o desenvolvimento humano. Esse vínculo tem que ser criado desde antes do nascimento. Quando o bebê nasce, muitas mães desenvolvem depressão pós-parto. E aqui a gente consegue também entender, porque quando a gente fala em puericultura, nós vamos cuidar do bebê e da mãe também. Na verdade, de quem cerca essa criança. E aí, se a gente percebe algum desequilíbrio em relação a isso, a gente também tem que fazer alguma intervenção, tentar buscar a melhor alternativa, encaminhar para um psicólogo, fazer um trabalho bem multiprofissional para englobar tudo o que for de necessidade dessa mãe e dessa criança. Observe a forma como a mãe segura a criança, se existe algum contato visual, verbal, de forma afetuosa entre eles, se tem um estímulo da amamentação, se a mãe gosta e quer amamentar, como está essa interação, esse vínculo entre eles. Veja ainda os movimentos espontâneos da criança, se ela apresenta interesse por objetos próximos, pelo ambiente, se ela se sente feliz, alegre naquele ambiente que ela se encontra, se ela tem brinquedos, se ela interage com brinquedos, se tem outras crianças ali ao redor, se ela está interagindo também, porque isso é um importante indicador para nós.
Verifique se os cuidados da mãe ou cuidador com a criança pelo seu estado de higiene e a atenção ao que ele está fazendo, para onde olha ou o que deseja naquele momento. São observações que podem auxiliar a nossa avaliação. Então, eu vou até a residência ou ela vem até nós. Eu faço uma avaliação do estado geral dessa criança. Ela está bem alimentada, está com aparência de desnutrição, está com aparência de obesidade, está bem limpinha, tá com uma roupa adequada, tá com a higiene prejudicada, como é que é isso? Aonde ela mora? De onde ela vem? Né? Sempre tentando traçar essa interlocução. É falta de cuidado, é falta de condicionantes sociais, de questões sociais, mas a mãe cuida bem. Então, sempre traçando esse paralelo, traçando esse elo entre o cuidado prestado, a condição social dessa mãe e o que nós podemos oferecer. É importante que o profissional esteja atento às condições de saúde dessa mãe do cuidador, né? Como eu falei, eu não vou cuidar só do bebê, eu vou cuidar tanto da mãe quanto de quem a cerca, certo? Mães podem apresentar depressão pós-parto, que também se fala um pouco disso no manual, né, de saúde dessa mulher. E nesses casos é importante reforçar a confiança das mães e, se necessário, encaminhá-las para atendimento médico ou atendimento psicoterápico, né, com algum psicólogo. Mas como eu já tinha falado para vocês sobre depressão pós-parto, ela acomete uma boa parte das mulheres e isso pode causar prejuízos para a criança, para a mãe e para quem o cerca também. Aí a gente entra um pouquinho nessa questão social, também sobre o ganho ponderal, que é o ganho de peso. Toda vez que vocês escutarem falar sobre perda ponderal, ganho ponderal, significa ganho ou perda de peso. A partir do segundo mês de vida, o esperado para o ganho de peso é de 18 a 30 gramas por dia, mas o crescimento individual de cada criança poderá ter variações. Nas crianças em aleitamento materno, a enfermagem deverá avaliar o momento da mamada, se está com a posição correta, como que está essa pega, como que está o fluxo de leite, como essa criança está sugando, se ele está sugando de forma efetiva, né? Se ele fica com aspecto de como se estivesse ainda com fome após mamada, para a gente entender se o fluxo está sendo menor do que ele precisa, né? Até para conseguir orientar essa mãe em relação ao que deve ser feito. Certo? E aí sempre a gente vai falar sobre peso ou altura, sempre vai ter o esperado para aquele período. Logo, em alguns momentos a criança tende a ter uma diminuição do peso, em outros momentos um ganho. E isso a gente tem que entender o que é o normal, para que se ela chegue com um peso menor, você não fale, então ela não está comendo direito, isso está fora do normal, está anormal para ela, para a gente conseguir entender o que a literatura, o que os estudos trazem para nós de mais parâmetro certinho. Certo? Pela aferição de peso e estatura é possível o diagnóstico nutricional. Claro que o nutricionista vai fazer uma série de outras avaliações, mas quando nós pegamos o peso e a altura, a gente consegue traçar o IMC. Então, o IMC para tal idade vai ser bom com esse valor, para outra idade com esse valor. Então, a gente vai conseguir traçar o IMC ideal para entender o que está dentro da normalidade para ele também e quando ele está entrando em processo de desnutrição, para que a gente consiga tratar uma desnutrição quando ela for leve, porque depois que ela virar moderada e grave, uma desnutrição severa, é muito perigoso para a criança, até porque se ela for muito pequenininha, a parte imunológica dela, o corpo dela, o organismo, ele é tão em processo de maturação, de crescimento, né? Às vezes não tem como o corpo reagir a algumas agressões mais extremas. Essa aferição deve ser realizada na consulta de enfermagem médica, no atendimento do auxiliar de enfermagem, grupo de puericultura. Sempre ele vai vir, geralmente, na verdade, ele vai vir do técnico de enfermagem já com essas medidas para nós, e aí nós damos encaminhamento à consulta, seja ela de enfermagem, seja ela consulta médica. Deve-se garantir sempre a retirada completa das roupas, fraldas e calçados. Para fazer o peso dessa criança, o ideal é que ele esteja despido das roupas, né? Que talvez esteja só de fralda, mas que depois a gente despreze, desconsidere o peso da fralda dele, principalmente se tiver alguma diurese, alguma evacuação. Estatura, né? O primeiro semestre de vida, o ideal é que mais ou menos ele tenha ali 15 centímetros, no segundo semestre 10 centímetros, primeiro ano de vida 25, no segundo de 10 a 12, no terceiro e quarto 7 centímetros. Isso é o crescimento esperado, tá?
quantos ele vai ter de crescimento nesses períodos. Então, no primeiro semestre, é esperado que ele cresça 15 centímetros. Ele vai nascer com uma estatura, aí a gente soma mais 15 vezes, está no padrão normal. Claro que as curvas de desenvolvimento, elas ajudam a gente a não ter que fazer tanto cálculo assim. Você vai fazer a medição junto com a idade, ver aonde está ali mais adequado, e ele vai mostrar para nós dentro da curva ali de crescimento esperado. O peso. Nos primeiros meses de vida, o esperado para ganho de peso é de 700 a 1 kg mês, no mínimo de 20 gramas por dia, e ocorre uma perda de 10% do peso do nascimento até o 10º dia de vida. Por isso que eu falei para vocês, a gente tem que saber o que é esperado, porque quando a criança nasce, ela vai ter um ganho de peso e de repente ela vai ter uma perda de peso nesses primeiros 10 dias de vida. 10% do peso corporal. Então, para ele, dependendo de como for, 10% vai ser um valor significativo. Mas isso é esperado, é normal. Conforme o tempo for passando, ele vai começar a ganhar peso e aí sim ele vai começar a entrar na curva de crescimento de forma mais adequada e mais certinha. Ganho de 20 a 30 gramas por dia durante os 3 primeiros meses de vida e triplica o peso do nascimento até o 12º mês de vida. Essas informações todas a gente consegue ter acesso nas cadernetas da criança, nos cadernos do Ministério da Saúde, até para conseguir se pautar, se basear em dados oficiais, em dados fidedignos, né? Que foram feitos estudos, para que a gente consiga entender em qual caminho aquela criança está se desenvolvendo, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula até aqui e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau!